Eu trabalho com venda de software há 12 anos e uma das coisas que me fizeram destravar para mim começar a vender para esse mercado foi entender que não existe somente um decisor dentro da gestão pública. Existe pelo menos quatro decisores e você precisa entender quais são eles para começar também a vender para o órgão público. Nesse vídeo eu vou te ensinar quem são esses decisores e por que eles são tão importantes nesse processo de venda. Existe uma diferença muito grande quando você começa a fazer uma atuação para órgão público com órgão privado, porque no órgão privado você naturalmente procura o decisor. E esse decisor é geralmente o dono da empresa. É a pessoa que comanda toda a empresa, ele tem ali à sua disposição toda a questão financeira, todos os funcionários obedecem à sua decisão e tudo que ele for falar ali dentro é acatado. Mas quando a gente vai para o órgão público, essa dinâmica muda completamente. Você passa por alguns trâmites de decisões que não seguem o rito normal do órgão privado. E o que eu quero dizer com isso? É que dentro do órgão público, quem manda geralmente não é quem. E quem compra não é o que paga. E quem paga não é quem usa. Essa dinâmica você precisa estar bem consciente na sua cabeça, porque é a dinâmica que o órgão público trabalha. Quem manda geralmente é o prefeito ou o secretário. Quem paga é o setor financeiro do município e ele segue algumas regras dentro da própria legislação. Quem contrata é a equipe de licitação e a equipe jurídica, ele também segue ritos totalmente distintos. E quem usa geralmente é o usuário final, aonde está 95% de toda a sua base que vai usar o teu sistema. Então, você entendendo esses ritos, você consegue identificar onde que está o seu problema. E já te adiantando, o teu problema está quando você procura geralmente o prefeito e o secretário. Eles são as pessoas de fato que determinam muitas coisas dentro do município, eles são os cabeças do negócio. Só que eles dependem da validação dos outros três aqui embaixo. Então essa hierarquia acontece, mas ela é influenciada dependendo de quem esteja aqui embaixo. Então quando a gente fala em tecnologia, o secretário ou o prefeito, eles não vão comprar, eles não vão usar a tecnologia, eles vão contratar ou então influenciar essa contratação. Mas por causa disso, eles deixam de ser importantes no processo? Claro que não. O prefeito e o secretário são a autoridade máxima dentro do município. Isso não quer dizer que o fato de precisar atender aos outros níveis do negócio quer dizer que eles estão descartados, né? A verdade é que é muito importante que eles entendam que o teu produto ele é necessário para poder atender a dor deles, mas que você precisa também validar isso com outras frentes dentro da hierarquia. E a abordagem necessária para que isso aconteça com o prefeito e secretário é de uma forma, e as abordagens com os outros níveis dentro desse processo são cada um da sua própria maneira. Então, deixar isso muito claro na sua cabeça faz com que você transite de forma correta até chegar à sua venda. Mas vamos chegar a descer mais um pouquinho o funil. Depois que a gente sai da parte do secretário e do prefeito, a gente precisa vir para a parte técnica. E essa parte técnica é muito importante porque você precisa validar se o teu produto ou o teu serviço ele atende tecnicamente aqueles usuários que vão manusear dentro do sistema. E a gente chega aqui, por exemplo, a equipe de licitação ou a equipe de tecnologia do município. Porque é eles que vão analisar o teu sistema, verificar se atende os requisitos ou a necessidade daquela dor, e aí sim avançar para outras fases dentro do processo. Entenda aqui que o primeiro nível e o maior nível aqui que a gente falou agora há pouco, é o prefeito e secretário, existe uma abordagem específica para eles, e esse nível aqui técnico existe uma outra abordagem. Então, quando você for dialogar com esse nível técnico, aí sim você entra em situações específicas de funcionalidade do teu produto e outras coisas relacionadas a como que o teu produto vai rodar desse processo de aquisição desse sistema. Partindo deles, a gente entra na parte orçamentária. E aqui a gente trabalha duas frentes principais. É uma questão política com o prefeito ou com o secretário, para verificar se dentro do orçamento atende, e a outra é com a equipe financeira, que trabalha com os orçamentos. Dentro do órgão público, eles têm os seus próprios ritos e eles trabalham dentro de um orçamento pré-determinado. Então, só para abrir um parênteses aqui para você entender um pouco, o município ele trabalha dentro de três principais regras orçamentárias, que é o PPA, a LDO e a LOA. Cada um deles exerce um papel fundamental para que o município funcione e que não falte, por exemplo, o pagamento da tua tecnologia, tá certo? O PPA é um planejamento orçamentário para 4 anos, o LDO é um planejamento orçamentário para 2 anos e a LOA é um planejamento orçamentário para 1 ano.
Então, esses planejamentos orçamentários determinam se o município consegue ou não te contratar. E ter clareza nesse processo faz com que você consiga identificar se eles conseguem te contratar agora ou conseguem te contratar depois. Isso até elimina situações de ansiedade. Se você forçar um cliente nessa fase e você não entender se ele pode te contratar agora ou não, acaba parecendo que você está desesperado para vender. E esse não deve ser teu intuito aqui. O intuito é ele te ver como uma pessoa confiável, onde ele pode te contratar e entregar uma solução. E voltando à questão das hierarquias, partindo agora para a última parte da hierarquia, que é mais importante, pelo menos eu considero a mais importante, que são os usuários. Os usuários, vai ser muito difícil você validar com os usuários o que é bom e o que é ruim. É necessário que você se coloque no lugar do usuário. Como é que o usuário iria se sentir usando a tua tecnologia? Ou então, como é que o usuário iria se sentir melhor utilizando a tua tecnologia, no sentido de como que funcionaria o dia deles? E se colocar na posição de usuário faz total sentido a partir do momento que você traz isso para uma conversa técnica, ou uma conversa com o prefeito, ou uma conversa orçamentária. Porque você consegue criar situações, uma situação de mais orçamentário financeira, uma questão de urgência de contratação licitatória. Então, entender como funciona o último escalão desses perfis faz com que você consiga avançar ou retardar a sua contratação. Porque vamos criar aqui um cenário hipotético. Se o teu usuário é um servidor que trabalha na área da saúde, por exemplo, e ele executa muitas ações manuais com papel, e ele precisa refazer isso constantemente, e isso gera muito tempo e muito desgaste. Uma pessoa como essa, que se você chega com uma tecnologia na área da saúde que vai facilitar essa rotina dela, você consegue a aprovação desse usuário e, consequentemente, consegue mostrar esse benefício para a equipe técnica, financeira e a parte do escalão maior. E se você atrelar isso, por exemplo, uma questão que ele está ganhando ou está perdendo o recurso financeiro, você consegue potencializar isso ainda mais. Então, eu vou criar esse cenário aqui e vou te mostrar como funcionaria uma argumentação em todos os níveis. Você pega uma situação onde o usuário ele precisa fazer todo esse trabalho manual no dia a dia, só que a execução da atividade dele é muito importante, porque é a partir da atividade dele que ele consegue captar recursos que vêm do governo federal. Então vamos imaginar que ele precisa preencher todos os atendimentos de forma manual, só que esses atendimentos precisam ser enviados para o governo federal. E o governo federal recebe dentro de um prazo. E como ele executa essa atividade de forma manual, ele acaba ou perdendo dados ou perdendo prazo. Só que se ele usar a tua tecnologia, esse prazo vai ser menor, ele consegue cortar esse prazo, então ele consegue atender dentro do prazo, e ele tira essa questão do retrabalho, porque ele não precisa refazer manualmente cada formulário ou cada preenchimento. Ele faz isso dentro do teu sistema e essa informação é carregada automaticamente para dentro do sistema do governo federal. Você percebe que você está atuando do usuário em benefício do município e benefício de uma questão técnica. E naturalmente você vai atender uma questão política. E agora, como que você vai interpretar tudo isso para cada um desses perfis? Essa é a atividade. Essa é o que você precisa fazer para que você consiga avançar dentro de uma negociação. E muitas vezes o que alguns vendedores ou algumas empresas fazem, e que realmente essa é a parte falha e por isso que eles não conseguem ser contratados, é que quando eles chegam com uma abordagem, por exemplo, com o prefeito, o que que eles fazem? Eles querem focar muito num sistema deles, que é extremamente bonito, ou tem várias funcionalidades, ou então falar que a empresa dele é muito boa. Ah, eu participei de evento tal, ou então eu sou uma pessoa que está sempre participando de bons eventos, tenho bons funcionários. Isso para o secretário ou para o prefeito, ou até para a parte técnica, isso é irrelevante. Eu já vi inúmeras vezes vários sistemas que não são bonitos. Já vi várias vezes empresas que não tinham nem equipe de suporte e ainda assim conseguiram fechar seus contratos ali com o município. Então, o que, que determina você fechar com o município? É exatamente você entender todos esses níveis de perfis dentro do município e você saber dialogar uma abordagem exclusiva para cada um deles. Na minha opinião, de baixo para cima, do operacional até a parte de gestão principal. Essa é a abordagem principal e é por isso que muitos negócios e muitas pessoas que querem vender para o público não entendem.
E dentro dessas esferas, é lógico que existe outros parâmetros legais, que não é o caso do vídeo aqui agora. Mas eu só quero que você entenda que o motivo pelo qual você não está conseguindo vender para algum público é porque você quer focar muito na sua parte técnica, naquilo que o teu sistema tem como funcionalidades, em momentos errados. Ou então você fala muito bem da sua empresa, que tentar criar uma autoridade em momentos errados. Ou cada um entende de uma forma aquilo que você quer falar. E faz parte do teu papel saber dialogar com cada um deles, tá bom? Então, nesse vídeo muito rápido, é só para que você possa entender quais são esses perfis e aonde que está sendo afetado a venda do seu negócio e que você consiga ter essa clareza para que nas próximas vendas você consiga minimamente entender em que posição, se eu estou falando que setário é uma coisa, se eu estou falando que a parte técnica é outra, se eu estou falando com a parte licitatória é outra, para que você consiga transitar de uma forma muito mais tranquila e mais consciente, tá certo? Então, eu agradeço para você estar aqui até o final desse vídeo. Eu espero ter ajudado você a entender um pouco sobre essa estrutura. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários ou me siga nas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, josevital.govtech, tá certo? Eu vou estar lá sempre publicando informações, tá sempre esclarecendo dúvidas de vocês. Agradeço a todos vocês, muito obrigado e tchau.